Jogos abertos? Mas o que é isso? Máquinas humanas, vitórias no pensamento. Cada segundo da semana, agarre o sentimento e fica na memória que aqui foi o lugar. O que o Arthur sonhou, hoje todos vão comemorar. 50 anos de jazz, que emoção. 50 anos de força e ação. A tocha acende, sem limites pra superação. 50 anos de jazz, que emoção. 150 com Brusque no coração. Cidade da gente, de um sonho à realização. Jogos Abertos de Santa Catarina. De jazz, que emoção. 50 anos de força e ação. A tocha acende, sem limites pra superação. Primeiros jogos, os primeiros anos, eles foram de mais amizade, de mais confraternização. Com o correr dos anos é que foi aparecendo a disputa entre as cidades e a busca por recordes, por títulos e por mais medalhas. Hoje, os Jogos Abertos de Santa Catarina, eles são um exemplo de organização. A edição histórica dos Jogos Abertos, 50 anos em Brusque, foi muito emocionante, foi muito bacana ter participado, né, desde o seu início, como presidente da CCO e também como superintendente da Fundação de Esportes de Brusque. E os Jogos, para mim, teve duas etapas distintas, né? Uma que é essa parte da preparação, dos contatos, da definição dos locais aonde se realizaram todas as modalidades, da definição dos alojamentos, das melhorias que precisaram ser feitas. E a outra é a fase de iniciar o evento, né? Desde a abertura até o seu encerramento, para que tudo realmente fosse desenrolando dentro do que é previsto. Nós tivemos vários confrontos e também vários atletas que fizeram questão de participar dessa edição e também fizeram dessa edição a sua despedida. É um evento muito especial para mim, onde iniciei toda a minha história como esportista, e hoje eu estou conseguindo consagrar isso ao lado da minha mulher, do meu filho, depois de 20 anos de trabalho, um recorde que eu tenho muito carinho, que é o atleta em toda a história dos Jogos Abertos, em todas as modalidades, com o maior número de medalhas de ouro, medalhas no total, são 46 de ouro e mais de 80 medalhas no total. Então, para mim tá encerrando essa carreira, né, nadando nos Jogos Abertos, por Brusque, na cidade de Brusque, ao lado dos amigos, ao lado da minha família, é o maior presente que eu podia ter ganho. Para mim foi especialíssimo, né? Então os Jogos Abertos é isso, é a maior fábrica de formador que existe, né? É o esporte, e os Jogos Abertos é um exemplo maior disso aí tudo. Isso também trouxe uma motivação maior, atletas renomados, né? Nós tivemos a presença aí de grandes ídolos, né? Como no futsal, o Falcão esteve presente, nadadores, nós tivemos aí os melhores triatletas do Brasil, né?
que estiveram competindo, vários ciclistas também de grande resultado internacional. E a diferença entre os 4 municípios que chegaram em primeiros lugares foi uma diferença pequena, né, e até surpreendente. Nós tivemos aí um investimento por parte de Florianópolis, também Joinville voltou a investir, Blumenau ficou, vamos dizer assim, na mesma, Brusque investiu bastante e estávamos aí disputando essa colocação com Chapecó, que no ano anterior também fez um belo trabalho e ficou em terceiro lugar. Nós fizemos uma peregrinação pelo estado, com uma comissão formada pelo prefeito, por mim, pelo Sr. Rubens Facchini e também pelo Pipoca, que também é outro histórico, né, dos Jogos Abertos, e percorremos todas as cidades que participaram da primeira edição dos Jogos Abertos. Então foram 13 municípios que vieram para o Brusque e fizeram a primeira edição. Então fica aí registrado nosso agradecimento ao grande trabalho feito pelo Sr. Rubens Facchini, pelo Pipoca, pelo falecido Manfredo Hoffmann, que acompanharam o nosso grande Arthur Schulesser, pai dos Jogos Abertos. Tudo começou com seu Arthur. Brusque se preparava e começou a se organizar para o centenário da cidade em 1960. Seu Arthur teve a iniciativa e tinha o pensamento, na ocasião, em 1956, de realizar uma competição nos moldes como eram os Jogos Abertos do interior de São Paulo. Seu Arthur planejou e executou de enviar a equipe de voleibol feminino, a equipe de basquete da Sociedade Esportiva Bandeirante, em 1957, para os Jogos Abertos de São Carlos, no interior paulista. E lá em São Carlos, nós fomos até a CCO, encontramos o fundador dos Jogos Abertos de São Paulo, Babi Barioni. Babi Barioni perguntou: afinal de contas, qual é o interesse de vocês em saber sobre Jogos Abertos? Aí nós falamos para ele. Prontamente Babi Barioni disse: vocês têm que incentivar esse homem. E eu vou fornecer tudo o que eu tenho aqui de material para vocês levarem ao seu Arthur. Meses depois, seu Arthur começou a rascunhar a comissão organizadora dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Seu Arthur já começou em 58 a marcar as primeiras reuniões desse grupo que ele foi escolhendo. Em 58, o seu Rudi Nodari, presidente da Liga Atlética do Oeste Catarinense, realizou em Joaçaba um campeonato estadual de vôlei e de basquete. Sr. Arthur, conhecemos em Joaçaba um homem que fez um campeonato organizado, brilhante, foi um sucesso, de basquete e de vôlei. E em 58 eu realizei lá em Joaçaba, a pedido da FAC,
um campeonato estadual de basquete e de vôlei masculino e feminino, que foi um sucesso, onde o Bandeirante também participou. Então essa proximidade foi que eu tive a felicidade de receber um convite de Brusque para participar dos primeiros Jogos Abertos de Santa Catarina. E de lá para cá, eu tenho participado de todas as edições dos Jogos Abertos. E tive a felicidade de completar o cinquentenário dos Jogos Abertos de Brusque, que eu tive essa felicidade de participar de todos. Seu Arthur alugou uma sala no edifício centenário no centro da cidade, no primeiro andar. E lá, em 1960, foi instalada a comissão organizadora dos Jogos Abertos. Em 1960, seu Arthur já tinha o cartaz dos primeiros Jogos Abertos. E na primeira oportunidade, em 1960, seu Arthur convidou Rudy Nodari para vir a Brusque participar de uma reunião aqui no Bandeirão. Cheguei em Brusque, no hotel, né? Eu tive o cuidado de telefonar para o Bandeirante que eu tinha chego na cidade e que de imediato estaria na reunião. Tomei um banho rápido e subi para o Bandeirante. Cheguei lá, não vi ninguém na sala e fui lá no bar e perguntei, a reunião que o senhor Arthur terminou? Não, ele terminou, suspendeu a reunião porque estamos aguardando, ele está aguardando um conselheiro de Joaçaba. Digo, então se é por esse caso, sou eu. O Ecônomo levou seu Rudy até o seu Arthur e a reunião foi reiniciada. É o respeito e a consideração que seu Arthur tinha com as pessoas. Como ele foi tão um pai maravilhoso, ele também teve a ideia de criar algo diferente. Foi quando ele criou os Jogos Abertos de Santa Catarina. Com muito trabalho, outras épocas, 50 anos atrás, era bem diferente. A visão do seu Arthur era tão grande que consta, inclusive das atas de 1960, dos primeiros Jogos Abertos, a proposição de seu Arthur para que os 13 municípios que aqui estiveram em 1960, mais Brusque, subscrevessem uma carta pedindo ao governo do estado que assumisse o controle, a organização e o patrocínio dos Jogos Abertos. Isso só veio a ocorrer em 1976 nos Jogos Abertos de Tubarão, quando a FESPORT passou a administrar, controlar e organizar os Jogos Abertos. Em 1960, aqui nos primeiros Jogos Abertos, a surpresa de quem chegou desses 13 municípios para os Jogos Abertos, encontrando pessoas como nunca tinham visto, surpresos em ver 444 atletas reunidos com dirigentes que nunca se registrou um aglomerado tão grande numa competição. Somente quem teve essa sorte divina de estar aqui e acompanhar e conviver isto é que pode ter uma ideia da dimensão do que foi esse trabalho, esse legado que seu Arthur nos deu e nos deixou. Um homem bom, nunca alterou a voz para ninguém. Quem teve a felicidade de conhecer o senhor Arthur Schlesser, como eu, que convivi com ele durante 20 anos trabalhando na Schlesser, eu posso dizer que eu sou um homem feliz por ter conhecido o Arthur Schlesser. No esporte ele era fenomenal. Quando terminou o ciclo
das grandes cidades, houve um vazio. Os Jogos Abertos tiveram que ir para Porto União. Foi uma temeridade. Foi quando o seu Arthur disse: vamos trazer de novo os Jogos Abertos para Brusque. Ele disse: tenho uma ideia. Quero construir um ginásio de esportes. E lá está ele. Seu Arthur começou a trabalhar logo para a realização dos 6º Jogos Abertos em Brusque. Alugou novamente a sala no edifício centenário no 1º andar. No início do ano, pediu que eu o ajudasse a montar a sala. Seu Arthur havia sido eleito por aclamação aqui na Sociedade Esportiva Bandeirante, nas primeiras reuniões em 1958, dos primeiros Jogos Abertos, presidente da comissão organizadora dos primeiros Jogos Abertos. Seu Arthur comunicou a todos que estava pedindo para que o presidente da comissão organizadora, Rubens Facchini, aqui ao meu lado, que tomasse assento à mesa. Fiquei surpreso, trêmulo. Mas seu Arthur era assim, surpreendente. Eu disse: seu Arthur, que é isso? Ele me pegou pelo braço e disse: Rubens, senta ali, eu estou do seu lado, não vai lhe faltar nada, todos nós vamos ajudá-lo. Até hoje, eu sou o presidente mais novo de todos os presidentes de CCOs, de Comissão Organizadora dos Jogos Abertos. Em 65, a meta de seu Arthur estabelecida era de ultrapassarmos aqui em Brusque a marca de 1000 atletas, e nós alcançamos. Quando seu Arthur nos deixou, já havia um envolvimento maior de dirigentes e a conscientização maior do envolvimento das prefeituras com o esporte. Em 82, quando eu fui com Ciro Gevaert a Itajaí, na abertura dos Jogos Abertos, e depois acompanhando os Jogos Abertos em Itajaí, o Ciro Gevaert nos chamou a atenção para um fato. Veja, Rubens, já não falam mais no seu Arthur e não falam mais que os Jogos nasceram em Brusque. A gente tem que fazer alguma coisa para resgatar isto. Surgiu a ideia, junto com o seu Ciro Gevaert, do Dr. Murilo Barreto de Azevedo, de criar a cerimônia de acendimento dos Jogos Abertos, que seria para reverenciar seu Arthur e consolidar a figura deste homem memorável e consolidar a cidade como a cidade onde nasceram os Jogos Abertos. Em 85, nós já começamos a realizar a cerimônia de acendimento do fogo simbólico, que fomos melhorando e adaptando aos moldes, mais ou menos como é a solenidade de acendimento do fogo olímpico na velha Olímpia, que antecede as Olimpíadas. O fogo ele veio de Concórdia, quando foi realizado os Jogos Abertos de 84. E depois notou-se que não era bem isso que se queria, nós queríamos era reverenciar Brusque. Veio de Concórdia até Brusque e foi feito o acendimento da pira, no dia da abertura. Então já a partir de 86, então, nós começamos a fazer o cerimonial, buscando aquilo que o seu Rubens trouxe da Grécia, como funcionava. No início era uma aventura que se fazia, a tocha mãe, ela ia dentro de uma Kombi. Depois nós começamos a aprimorar, a gente tinha dificuldade do tiro de guerra acompanhar,
onde nós buscávamos os atletas de cada município dentro do seu território que fazia esse transporte. E era um trabalho muito cansativo. E depois, então, aí houve um aprimoramento maior, que é hoje o que a gente está fazendo, que se faz com o fogo embarcado. Então, hoje nós fizemos a cerimônia de acendimento na nossa cidade, uma cerimônia grega, e depois se faz o transporte embarcado, com atletas da cidade, até um local designado pelo município, onde se faz a cerimônia de acendimento do município. Estamos aprimorando ainda a questão desse fogo, por a questão do cheiro que fica dentro do carro. Mas hoje nós estamos percorrendo o estado em todo, uma referência muito grande para com Brusque, para com o seu Arthur, onde é bastante relembrado. Todo local que a gente vai sempre tem as maiores autoridades do município, presidente da Câmara de Vereadores, vereadores, prefeitos, secretários regionais, e além das autoridades, muitas crianças prestigiam os eventos. E ali que eu acho o fator mais importante, é a participação dessas crianças, que são elas que vão buscar a história e repassar isso para frente e almejar, como eu ouvi algumas declarações dessas crianças, de será que um dia eu vou conseguir participar dos Jogos Abertos? E eu digo que sim, que ali já é o início. Os jogos foram se transformando, perderam um pouco do glamour, da beleza, apareceu a competição mais acirrada entre as cidades, mas cresceram. Se o Zico tivesse conhecimento que os Jogos Abertos de Santa Catarina seria simplesmente uma competição esportiva, ele talvez não daria essa atenção de vir até aqui. Mas como ele tem conhecimento de que os Jogos Abertos de Santa Catarina é um evento de conhecimento nacional, né, ele se dispõe a dar essa atenção ao desporto catarinense, aos brusquenses, vem pela segunda vez a Santa Catarina. Da época que eu estive aqui, lógico que são 20 anos que passaram, acredito que a evolução houve e muito, né? Eu creio que as pessoas que estão à frente estão procurando cada vez mais elevar o nome não só de Santa Catarina, mas também dar uma demonstração da força dos Jogos Abertos. Então, eu creio que, lógico, foi um evento lindo que eu tive a oportunidade de ver, emocionante, e mais uma vez parabenizo a todos aqueles que participaram dessa grande abertura. E hoje há necessidade, quando os Jogos completam 50 anos, de que sejam repensados. Se ficasse somente limitado aos campeonatos estaduais, seria muito precário o rendimento e o aprimoramento desses atletas. Os jogos fizeram com que houvesse uma preparação mais forte, mais intensa. Daí o surgimento desses atletas de nível olímpico. Teve uma importância muito grande no desenvolvimento da minha carreira, que por isso a minha dedicação e luta também por manter essa imagem, esse desejo para os Jogos Abertos perante os atletas, né, com que eles têm a mesma relação que eu tive, que na minha experiência foi de muita utilidade para minha vida até hoje. Nós estivemos recentemente no Comitê Olímpico Brasileiro e lá com os dirigentes eles concordaram e reconheceram que Santa Catarina é hoje no Brasil o terceiro polo dos esportes olímpicos. Um estado que está dando um exemplo através dos seus frutos, que são os nossos atletas, que representam o nosso estado e que representam o Brasil. Então é importante que haja uma cobrança muito grande por parte dos treinadores, por parte dos municípios, né, para que sejam
campeonato equilibrado, um campeonato que possa despontar, quem sabe. Às vezes, em campeonatos como esse, 2 atletas que saem, eu acho que isso já é de suma importância para o Estado. Então, eu creio que precisa se visar também esse lado competitivo, que, principalmente pela força do Estado, do que é Santa Catarina hoje. Em 83 ainda houve a chance de não iniciar os jogos. Em 83 lamentamos a questão de não ter acontecido o evento, em função das enchentes que assolaram o nosso estado, principalmente o Vale do Itajaí, e daquela forma então foi suspenso os Jogos Abertos. Por outro lado, nós temos que convir que foi muito bom ter cancelado aquele ano, porque senão o 50º dos Jogos Abertos não aconteceria em 2010. Estaria acontecido em 2009, o 50º dos Jogos Abertos. Já nessa última catástrofe, em 2008, os Jogos já tinham sido iniciados. Houve uma comoção, um choque, porque a catástrofe ela registrou muitas vítimas e isso frustrou tanto ao atleta e aos dirigentes que estiveram nas sedes e que não puderam realizar o seu trabalho, a sua apresentação, os seus jogos. E por outro lado, a questão de 2008, também que foi interrompido, mas a FESPORT manteve o evento, porque aconteceram modalidades, premiações, e as pessoas também, alguns não queriam que fosse mantida a 48ª edição. Nós lutamos para que sim, porque senão o 50º dos Jogos Abertos seria 2011. Então não fechariam os números. Mas todos compreendem que, infelizmente, é um fato de força maior. O que se observa muito são a capacidade da infraestrutura de que a cidade dispõe. Isso quem escolhe é o Conselho Estadual de Desportos, com a observação e apreciação do relatório que a FESPORT faz do levantamento dessa estrutura, do que a cidade dispõe para alojamento e para a realização das competições. Missão cumprida. Eu me sinto assim gratificado, fiquei surpreso com a homenagem a quem eu já disse no ato em que aconteceu, que eu transfiro a homenagem ao seu Arthur. Seu Arthur aqui do meu lado. O senhor é que é o dono desse troféu. Aí hoje as pessoas chegam a dizer: se o seu Arthur não tivesse criado os Jogos Abertos, alguém criaria mais tarde. Teriam a competição nos moldes de Jogos Abertos. Teria, realmente teria. Só que ela não teria o glamour, o charme e a beleza e a grandeza do que são os Jogos Abertos hoje. Porque seu Arthur, ele plantou uma semente. O que a gente notava de seu Arthur? Ele tinha um respeito e uma consideração muito grande para com todos, desde atletas até dirigentes. A chama continua acesa e mais viva do que nunca, Senhor.